Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. E vamos falar desse frio congelante que está fazendo. O alerta de rajadas de vento frio intenso e geadas permanecem para grande parte do país nos próximos dias, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que o ciclone Iaekan está se afastando do litoral brasileiro. Com isso, está descartada a possibilidade de um furacão atingir o país. O ar gelado, que já registrou recordes em outras cidades, chegou em São Paulo nesta madrugada. A sensação térmica na cidade foi próxima de 0 graus. A mínima na capital paulista foi de 6 graus Celsius e à tarde com máxima de 12,3 graus Celsius, a menor temperatura máxima para o mês de maio desde o início da série histórica. Em paralelo ao ciclone, essa massa de ar polar que atinge o país continua provocando baixas temperaturas por todo o território brasileiro, excluindo a região Nordeste. Com esse panorama, a Defesa Civil recomenda atenção especial com crianças, idosos e enfermos. E falando desse frio, existem alguns cuidados que se tornam essenciais. A atenção para evitar manchas e até queimaduras na pele provocadas pelo sol é um deles. O melasma é o problema mais comum visto nessa época e entre as recomendações para o outono e inverno está o uso contínuo do protetor solar. O frio chegou, hein? Amanhã, para você ter uma ideia, os termômetros podem bater os 6 graus. E o INMET até emitiu um alerta laranja para a queda de temperatura. Como este período também é de começo de seca, a pele, o maior órgão do corpo, sente. A Suênia acabou se descuidando e o resultado... A proteção solar sempre fez parte do meu dia a dia e eu nunca me descuidei disso. Então eu nunca pude imaginar que na fase adulta eu pudesse desenvolver melasma quando fizesse frio. E qual foi a minha surpresa? Que eu acabei desenvolvendo manchas na pele numa fase em que eu me descuidei, que não estava tão sol e já estava mais friozinho. E hoje eu convivo com esse problema. O descuido com a pele nessa época pode chegar a causar queimaduras, tanto provocadas pelo vento quanto pelo próprio sol, já que o frio cria uma espécie de camada que faz a gente sentir menos a incidência dele na pele. Mas o melasma é a doença mais vista no período nas clínicas de estética. Essa radiação artificial, juntamente com o sol, elas são uma das causas do surgimento das manchas. Porque elas interferem na produção de melanina e aí aquele melasma aparece, aquela mancha acastanhada do nosso rosto. Para vocês terem ideia, só no último ano nós fizemos quase 1000 peelings, que são tratamentos que ajudam a clarear e a controlar essas manchas. Porque o melasma é uma doença hoje crônica, sem cura. As dicas são simples: manter a proteção contra o sol mesmo com esse friozinho, hidratar a pele para evitar ressecamento e beber muita água. E nas escolas, os estudantes do ensino médio continuam a preparação para prestar o Enem. Mas manter o foco nos estudos não é a única tarefa essencial para se dar bem na prova. Veja algumas dicas na reportagem a seguir. A escolha da profissão não foi difícil para o Kaique, que tem 17 anos e está no 3º ano do ensino médio. Eu pretendo cursar a licenciatura em música. Eu convivo com a música desde muito cedo, então para mim foi algo mais natural. Eu não tive tanto essa dúvida. A meta da Sofia é cursar medicina, do Tiago, engenharia da computação. Eles e o grupo de estudantes se preparam para as provas do Enem. A aluna de 18 anos já passou pela experiência no ano passado e tem uma base do que vai enfrentar. É uma questão de resistência mesmo fazer a prova. A minha redação foi consideravelmente boa, eu tirei acho que 880, mas ainda tem que melhorar, dá para melhorar bastante coisa, principalmente que a gente tem ainda mais meio ano, mais ou menos, para continuar. O objetivo é esse, conquistar uma boa pontuação. Em seguida, tentar a tão sonhada vaga na universidade. Para quem pensa que a preparação começa agora, se engana. Ela deve ser contínua. Deixo para estudar mais à noite, que eu prefiro. Então eu estudo ali umas 4 horinhas. A gente faz simulados e eles dão sempre um guia para a gente do que a gente
deve seguir, do que a gente deve se empenhar mais no estudo e do que a gente pode dar aquela relaxada. Desde o final do ensino fundamental 2, no início do ensino médio, a gente já começa a trabalhar os conteúdos e as habilidades visando essa prova do Enem, que já vai ser feita por alguns alunos da 2ª série, por todos os alunos da 3ª série também. Então não é uma prova de tiro curto. Então a preparação ela deve ser contínua, essa preparação de conhecimentos, de habilidades, mas também de uma aptidão física, podemos falar dessa forma. São 4, 5 horas, às vezes, sentado fazendo uma prova, então há um desgaste mental, emocional, físico. Somente no primeiro dia, o Enem teve 1 milhão de inscritos e deve superar a marca da última edição, que contou com 4 milhões de pessoas inscritas em todo o período. Os interessados devem estar atentos ao cronograma. As inscrições vão até o dia 21 de maio e as provas acontecem nos dias 13 e 20 de novembro. A expectativa está grande, gera bastante ansiedade. Assim, a gente não sabe bem o que esperar, sabe? Mas quanto mais preparado tiver, acho que mais segurança traz, né? E neste período que antecede as provas, além da preparação contínua, a dica é que o aluno saiba administrar esse tempo entre estudos e também descanso, para não gerar ansiedade que possa prejudicar o conhecimento. Dormir bem é fundamental. Quem já pratica esporte, continua. Você não precisa parar de fazer as suas atividades. A palavra-chave é buscar o equilíbrio, é tentar conciliar essas atividades que lhe dão prazer, que lhe dão uma válvula de escape com esses estudos contínuos também. Falando agora de saúde, o sedentarismo é um quadro comum entre os brasileiros que foi agravado pela pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, quase metade dos adultos não chega a praticar 75 minutos de atividade física intensa ou 150 minutos de exercícios moderados durante a semana, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A Júlia tem 9 anos e gosta muito de praticar esportes. Ela faz aulas de balé e ginástica artística. Do balé, a gente treina as mesmas coisas até a gente ficar boa e a gente evoluir de nível. Só que durante a pandemia ela teve que ficar em casa. A Fernanda, que é mãe dela, explica que isso afetou o dia a dia e ela sentiu as consequências. No caso das crianças, elas foram as primeiras a parar e as últimas a voltar. Então, elas tiveram a privação do contato dos colegas, eles tiveram mais tempo de tela, tanto para as aulas online do esporte, tanto para a escola. Então, tudo que nós pais não gostaríamos de ver, a gente teve que ver e teve que aceitar. De acordo com uma pesquisa do Frontiers of Medicine, realizada em 14 países, incluindo o Brasil, em 2020 foi identificada uma redução de 41% nas atividades físicas leves, como caminhadas e corridas. Já a proporção de exercícios mais rigorosos caiu 42%. Essa especialista explica as consequências do sedentarismo na vida das pessoas. Manter uma vida sedentária, não ser fisicamente ativo, leva a aumento de risco, por exemplo, de desenvolver hipertensão, diabetes, doença coronariana, mais risco de morte por infarto, AVC, mais risco de alguns tipos de câncer, além de outras consequências para o bem-estar geral. É considerado sedentário aquele que pratica menos de 150 minutos de exercícios leves por semana. Esse professor de educação física explica que atividades leves com supervisão de um profissional é uma boa opção para quem quer começar a fazer exercícios. A minha recomendação é procurar um profissional. Não tenho acesso, existem alguns programas públicos, tá? Que a Academia da Cidade, que são ligados às prefeituras no geral. E também existe sempre algum projeto social, sabe? Ou algum indivíduo que promove esse tipo de ação, grupos de caminhada, grupos de corrida. Algumas redes sociais estão dando um incentivo para a literatura. São as chamadas Book Instagram, páginas da rede social que indicam livros e autores, além de incentivar a leitura e ajudar os escritores iniciantes.
Gabriele teve Covid em agosto do ano passado. Do isolamento por causa da doença, surgiu a ideia de impulsionar um projeto especial, uma página no Instagram para a divulgação de uma das paixões dela, a literatura. Em menos de um ano, ela já conquistou mais de 800 seguidores. Eu sinto que a literatura ela realmente salvou a minha vida, tanto que eu até tenho uma tatuagem em homenagem a isso. E ela me ajudou num momento muito difícil, eu peguei Covid, eu fiquei com sequela, eu fiquei internada e nesse meio tempo os livros estavam lá para me fazer ver uma outra realidade, para ensinar a enxergar coisas que eu não conseguia na realidade que eu estava, para me dar esperança. Me ensinaram muita coisa, me salvaram de muita coisa, eu sou muito grata a isso. Assim como o perfil criado por Gabriele, hoje no Instagram existem muitas páginas dedicadas à divulgação de livro, as Book Instagram. A proposta é sair do celular ou do computador e colocar a mão na massa, ou seja, abrir um livro. Essas páginas têm sido uma importante ponte entre o mundo digital e o universo literário, que permanece vivo em todas as gerações. Além de divulgar literatura, de acordo com esse especialista, as Book Instagram também são importantes para o marketing de escritores iniciantes. Do ano 2000, você tinha força muito grande nos jornais. Hoje o escritor independente, o escritor de uma editora, ele tem a força para chegar em vários leitores por conta das redes sociais e por conta do trabalho desses profissionais que divulgam os livros, né? Ele também dá dicas de como montá-las. É importante você tentar criar um vínculo com o seu leitor, com o seu público-alvo. Além disso, ele tem que colocar conteúdo todo dia, né? Criar conteúdos que são vinculados ao livro dele, mas não necessariamente ficar falando só do livro dele. Para Gabriele, o investimento está tendo o retorno desejado. É muito gratificante falar bem de algum livro que marcou a minha vida de alguma forma e o autor me responder, ou repostar o meu vídeo, ou me responder no direct. Então é muito gratificante, fora que eu estou falando sobre algo que eu gosto muito. E me faz feliz, eu gosto, é muito bom. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.